que é reunião. Bom, então essa questão número 7 está mostrando que está falando sobre um problema de uma lan house que cobra uma taxa fixa de 1,50, ou seja, quando o cara entrou ali para usar o computador já está pagando 1,50, independente de quanto tempo ele vai usar. Qual é o nome do termo independente que eu falei para vocês dentro da função y igual a ax mais b? Eu chamei o b de termo independente. Por quê? Porque ele não depende das x horas que você vai usar. Então tu já sabe que quando falar sobre taxa fixa, algum preço fixo, ele está se referindo ao quê? Ao valor do b na função. Esse cara vai entrar aqui. É o valor fixo inicial que tu já paga independente das horas que tu vai usar. Quem vai usar 1 minuto, quem vai usar 10 minutos, quem vai usar 1 hora, todo mundo já começa pagando 1,50. É um preço fixo. Tá fazendo sentido, galera? Estão concordando? Né? Acrescida de 4,50 por hora. Opa, isso aqui sim é um valor que vai entrar aqui no lugar do coeficiente angular, que está sendo multiplicado por x horas de uso. Isso aqui é que é a variável independente, o x que vai mudando. Pode ser que o Renan vá lá nessa lan house e use 1 hora, a Maria Clara entre e use 10 horas, a Malu entre e use 5 horas, a Gi entre e use 4 horas. Isso aqui vai depender de usuário para usuário. E para cada usuário, você vai multiplicar a quantidade x horas que ele vai usar por 4,50. E depois ainda vai somar com o quê? Com 1,50, que é o preço fixo que ele cobra para todo mundo, independente da quantidade de hora. Certo, galera? Faz sentido ou não faz? Como eu posso montar, então, uma função y, que representa o preço final que cada um vai pagar, né? O valor, vou até chamar de valor a ser cobrado, de acordo com o uso. Ora, é 4,50 ou 4,5 vezes as x horas de uso, mais 1,50 ou 1,5, que é o preço fixo de entrada na lan house. Quando você entra, você já paga 1,50, mais 4,50 vezes as x horas de uso. Quem usar 1 hora, tu vai substituir o x por 1. Quem usar 2 horas, tu vai substituir por 2. Quem usar 10 horas, vai substituir por 10. Quem usar 20 horas, e assim por diante. E com isso você vai, a partir dessa lei matemática, substituindo os valores de horas no lugar do x e assim encontrando os valores como resultado no lugar do y. É para isso que serve a função. É uma lei matemática, uma ordem matemática, que estabelece uma relação entre duas grandezas, uma relação de dependência entre duas grandezas. Nesse caso, o valor em relação ao tempo, em função do tempo de uso daquela lan house. Certo, pessoal? Certo? Parece que aconteceu algum probleminha aí. Eu parei de compartilhar a tela, voltou? Pelo menos o Zoom me avisou alguma coisa que o meu compartilhamento estava pausado e tal, e coisa e tal. Com base no gráfico acima, o ponto P expressa... Peraí, deixa eu tirar a telinha de vocês. Com base no gráfico acima, o ponto P expressa que o usuário, após 3 horas, deverá pagar R$15. Então, o ponto Q indica que após 6 horas de uso, o valor a ser pago deverá ser igual a... Gente, eu já tenho a função, já montei a função. A função está aí. Ele quer 6 horas de uso, então é só no lugar do x eu substituir por 6. No lugar do x eu substituo por 6. Então a função y vai ficar igual a 4,5 vezes 6 mais 1,5. 4,5 vezes 6. 4, 6 vezes 5, 30, vão 3. 4 vezes 6, 24, 27,0, simplesmente 27, mais 1,5, logo o valor y que ele vai pagar vai ser de 28,50. Ao final das 6 horas de uso, o resultado que vai sair lá na maquininha, plim, você está devendo R$ 28,50.
Olha lá. Essa reta representa todos os valores que a galera vai devendo à medida que vai passando a hora. Essa é a reta da função. Qual é esse valor inicial aqui? É o tal 1,50, o valor fixo, que eu já combinei com vocês, que é exatamente o ponto onde essa reta toca no eixo Y. Olha lá, o valor do B. Certo, pessoal? A resposta é letra B, 28,50. Que tal, Renan? Foi agora? Que tal, galera? Foi para vocês? Quem tem dúvida ainda na questão? Só falar, só perguntar. Fez de um jeito diferente? Conseguiu acompanhar legal? Foi? Vou seguir, hein? Temos muito trabalho hoje. Vou seguir, hein? Qualquer coisa me interrompe. Questão 8. A internet tornou-se uma importante ferramenta de relacionamento social entre os jovens. Maria está na dúvida sobre que plano de acesso à internet ela deve adquirir. No plano A, paga-se uma assinatura mensal de R$ 10 e a cada hora de acesso à rede custa 25 centavos. Ah, tá. Plano A. Uma assinatura mensal de 10. O que ele está falando para a gente, galera? Isso é o tal valor fixo que todo mundo tem que pagar usando ou não. Isso é o que da função? O termo independente, que não depende de quem usa 1 hora ou 2 horas de internet ou 3. Todo mundo tem que pagar a assinatura. Aí, ó, um jeito diferente de colocar o termo independente aí, B. E cada hora de acesso à rede custa 25 centavos. Isso aqui é o quê? É o fator multiplicativo. O cara que está multiplicando o número x de horas. Isso aqui é o A. Ah lá, já vou montar minha função da internet no plano A. A função é do primeiro grau, é do tipo ax mais b, e eu sei que nesse plano A, o cara paga R$ 10 fixo de assinatura, mais 25 centavos vezes as x horas que ele vai usando. Quem usa 1 hora paga 1 vezes 25, mais os R$ 10 de assinatura. Quem usa 10 horas paga 10 vezes os 25, mais os R$ 10 de assinatura. Quem usa 100 horas paga 100 vezes os 25 centavos, mais as 10 horas de assinatura. Faz ou não faz todo sentido essa lei matemática aí? Executando o plano A. O computador está lá registrando. As horinhas que cada um está usando vão entrar aqui no lugar do X. E aí assim vai gerando o valor de internet que você está devendo lá para o plano. Já no plano B, paga-se um valor fixo de 40. O que ele está me dizendo como valor fixo? O cara que não depende do X horas. O termo independente. Ah lá. Para até 200 horas de acesso, mas espera aí, ele te dá 200 horas de acesso. Então, espera aí, devagar, que esse valor fixo já te garante 200 horas. Ó, se liga. E a partir de 200 horas, o custo de cada hora de acesso extra, além das 200, é de 50 centavos. Pode-se afirmar que, se Maria acessar 250 horas de internet por mês, o plano A custa R$ 7,50 mais barato que o plano B, R$ 2,50 mais barato que o B, R$ 2,50 mais caro que o B, ou R$ 7,50 mais caro que o B. Espera aí, então, que eu vou fazer uma função do plano B. Só que acontece o seguinte, o plano B tem duas situações. Acontece que até 200 horas, ou seja, se eu disser que o x é menor ou igual a 200, esse plano B, esse x está representando o valor em horas, né? Esse plano B tem um valor constante, uma função constante, que custa R$ 40, né? Não tem essa situação? Até 200, então, até o número de horas chegar de 0 até 200, você só paga 40. Agora, acima de 200 horas, ou seja, quando o x é maior que 200, aí a função, que era constante e valia 40, passa a ser uma função afim, que vai ser o seguinte, vai ser os 40 no lugar da variável b, mais 50 centavos vezes x horas que você está usando.
Tá beleza? Como ele disse que a Mariazinha vai usar 250 horas, claro que a gente vai usar essa situação aqui, né? A gente vai usar essa situação aqui. Sendo que, no caso do plano B, a Mariazinha vai usar o quê? Ela vai usar as 200 horas básicas e vai usar mais 50 horas excedentes. Então, você vai substituir no lugar do X aqui, ó, 50. Então, Y vai ficar igual a 0,5 vezes 50 mais 40, né? 0,5 vezes 50, 0,5 é meio, né? É metade. Metade de 50 é 25. Então, isso aqui vai dar 25 mais 40. Ou seja, ela vai estar devendo no plano B R$ 75. Quanto que seriam essas mesmas 250 horas no plano A? Professor, não seria 65, não? Seria, obrigado, Renan, R$ 65. Quanto seria essas mesmas... Foram quantas horas? 250 horas no plano A. Deixa eu fazer de azulzinho no plano A. O plano A obedece à seguinte lei matemática. É 25 centavos vezes x horas de uso mais 10. Então, y igual a 25 vezes 250 mais 10. Bom, 25 vezes 25 dá 625. Por outro lado, aqui tem que voltar duas casas. Por outro lado, esse zero tem que avançar uma casa. Então, no plano A Maria vai pagar R$ 62,50. Já no plano B, a Maria vai pagar R$ 65. O que significa que nessa situação, em que ela está usando 250 horas de internet por mês, qual será a diferença entre o plano? O plano B é mais caro nessa situação, né? O plano B é 65. Você vai subtrair do plano A para saber a diferença, ó, que é 62,50. O que vai dar R$ 2,50. O plano A é R$ 2,50 mais barato que o plano B. Resposta letra B. Falou, galera? Estão corrigindo aí, conferindo o que vocês fizeram? Eu espero que você não esteja só copiando do quadro, que você não tenha feito nada em casa. Se esse é o seu caso, a tua situação tá feia, hein? Se tu não tá exercitando em casa todo dia, pelo menos 2 horas por dia, e só tá achando que vai copiar aqui a questão e vai se dar bem lá na hora, tu tá muito Professor, iludido, hein? Pode perguntar, Luísa. você esqueceu de somar ali o 10. Onde? Aqui no final. Não seria Tem 72? razão. Tem razão, Luísa. Fiz com muita Não é a pressa. Luísa, Peraí. professor. Peraí. Eu fiz o 25 centavos vezes 250 e esqueci de somar 10 aí, galera. Caí na pegadinha, ó. Ih, peraí. Então, na verdade... Peraí, deixa eu abrir o espaço em branco aqui. Na verdade, o plano A vai ser mais caro, né? O plano A vai dar y igual a R$ 72,50, né? Sim. Então, nessa situação de usar 250 horas de internet, o plano A vai sair mais caro. Ou seja, fazendo a diferença entre eles, 72,50 em cima, porque ele é o mais caro, menos os R$ 65 do plano B, vai dar R$ 7,50 mais caro, tá? Porque ele pergunta em relação ao plano A, a questão cheia de pegadinha, né? Então o plano A custa R$ 7,50 mais caro que o plano B ao usar 250 horas. Muito bem, Luísa, você estava atenta, hein? Parabéns, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Professor, não foi ela que disse. Oi? Fui Não eu foi que você? disse. Foi você que disse, Gabi?
Parabéns, Gabi. É porque apareceu para mim que a Luísa levantou a mão. Luísa, você queria falar outra coisa ou você queria falar a mesma coisa que a Gabi? Eu ia falar a mesma coisa, só que ela falou primeiro. Ah, tá bom, era a mesma coisa, né? Tudo bem. Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma questão? Alguém achou alguma coisa diferente? Tá todo mundo. Vem cá, e se quisessem fazer, e se a gente quisesse fazer um gráfico para representar isso? Oi? KKKK, valeu aí, eu nem tinha percebido que o meu tá aparecendo um B. Entenderam o lance do B, galera, que é um valor fixo? Alguém fez de um outro jeito, né? Ah, peraí, tô voltando aqui nas mensagens do chat aqui. A Clara colocou o seguinte: a minha lei de formação ficou 50 centavos que multiplica 200 menos x mais 40. Pro plano B, né, Clara, que você tá falando, né? Deixa eu ver se também poderia ser assim. Também poderia ser assim porque você está falando sobre montando uma função para o excedente. É, porque aí quando você substituísse o x por 200, ia dar 40. 201, só tem um detalhe no seu, Maria Clara. Se você quisesse fazer essa lei de formação aí, você teria que colocar um sinal negativo na frente dos 50 centavos, tá? Porque ao fazer 200 menos x vai dar um valor negativo. Deixa eu colocar aqui a ideia da Clara, que também foi maneira. A Clara pensou na seguinte ideia para a lei de formação do plano B. Ela colocou assim para o plano B: y igual a 50 centavos vezes 200 menos x mais 40. Faz sentido? Faz. Quando o valor de x for 200 horas, isso aqui vai zerar e vai sobrar só 40. Quando o valor de x exceder as 200 horas, se for 201, por exemplo, aí ela já vai pagar 50 centavos por essa uma hora a mais. Só que, se tu deixar nesse jeito aí, vai dar 200 menos 201, que vai dar menos 1 aqui, né? Vai acabar dando um valor negativo. Aí, nesse caso, você teria que alterar o sinal. Aí ficou muito complexo, né? Clara, tu não achou melhor o meu jeito, não? Tu não achou melhor o meu jeito, não, Clara? Não é. Acontece um outro problema também, é que no caso do Os uso. dois foram bons. Oi, Clara? Os dois foram bons, os dois deram certo. É, mas aí olha só, nem tanto. O seu não tá tão certo, não, na verdade, tá? Porque e se o cara usar 100 horas? Ao substituir no seu, vai dar um erro. Se o cara usar 100 horas, vai dar, você ainda vai cobrar 100 vezes 50 centavos. O seu vai dar um erro, tá? O seu vai dar um erro se o cara usar só 100 horas. O seu só deu certo porque no problema eu disse que a Mariazinha ultrapassou as 200 horas. Porque poderia ter uma outra questão logo depois. O IF faz isso. Ele bota um texto e bota a letra A, a letra B. E se tivesse Joãozinho usou 150 horas? Qual foi o plano mais vantajoso se ele usar 150 horas? Aí se tu substituir por 150 horas nessa tua função aqui, vai dar erro. Substitui só que você vai ver. Vai dar erro. Porque se o Joãozinho usou só 150 horas, ele pagaria só 40 reais. E no seu vai dar 40 mais um valor que 50 centavos vezes 50, ainda vai dar mais 25, 20 e poucos reais, sei lá. Vai dar erro, Clara? Então não. Eu até tentei ser camarada com você e deixar o seu, mas não, tá? Tá errado o seu. O seu só deu certo nessa questão aí de ultrapassar 40 horas. Tá bom? Se fosse valores abaixo, não, né? Pode perguntar, Lucas. Mas, professor, essa seria a fórmula para quando passasse das 200 horas. Se não passasse das 200, não precisaria nem de fórmula. Ah, tá, é verdade. Só se você implementar que é sempre para x acima de 200. Tudo bem, aí poderia. Mas aí também é um pouco trabalhoso você ter que colocar um sinal de menos na frente do A, né? Já que você já está supondo que x é maior que 200, nesse caso é melhor você fazer como o meu, né? Tá muito mais na cara você colocar aqui y para x a partir de 200, y será igual a 40 mais 50 centavos
vezes x, né? Eu acho muito mais prático, tá? Eu acho muito mais fácil do que botar um valor de Não, isso menos é, eu para fiz botar 40. aqui dentro uma diferença entre 200 menos x com valor de menos na frente do a para não trabalhar com número negativo. Senão vai dar erro. Do jeito que a Clara botou lá, y igual a 0,5 vezes 200 menos... Vai dar erro aqui, ó. Porque aqui, se tu botar um valor de x acima de 200, vai dar um valor negativo. Como assim? Tu vai usar mais horas de internet e vai pagar mais barato do que quem usou menos? Não, não faz sentido. Então, tu teria que colocar um sinal de menos aqui. Achei mais confuso, achei complexo, tá? Acho que as chances de errar aumentam nesse caso. Bom, faça como você achar melhor lá. Número 8. Ah, antes eu ia falar de uma outra coisa. Espera aí. E se ele quisesse colocar um gráfico das duas questões? Vamos aproveitar a ideia? Espera aí, não vou nem usar o rabisco anterior, não. Vou colocar uma continha limpa. Vamos aproveitar a ideia aqui e vamos explorar melhor a ideia num gráfico, os dois planos. Porque ele poderia perguntar o seguinte: a partir de que valor um plano é melhor do que o outro? Né? A partir de que valor um plano é melhor do que o outro? Vamos explorar essa ideia aqui. Espera aí. Tem um eixo Y, tem um eixo X. Repara que eu não vou nem fazer a parte negativa desses eixos, né? Porque não tem como você usar menos 2 horas de internet, menos 10 horas de internet. Então não tem como o X ser negativo. E não tem como o valor de Y ser negativo também, né? O valor de Y é sempre... Aliás, o valor de Y no plano B é 40, já começa com 40. Para quem usa 0, para quem usa 1, para quem usa 2, para quem... E no plano A começa custando quanto, galera? R$10, não é isso? Como é que é mesmo? Deixa eu colocar de novo aqui no cantinho. Plano A, o valor fixo é R$10 e a gente paga 25 centavos por uso, né? E pagamos 25 centavos vezes X horas de uso, onde o X está em horas. Então, como seria a função do plano A aqui, galera? Ele começa com o valor 10. O que eu falei para a galera lá? O que eu falei para vocês? Ó, era 0,25 vezes x mais 10. Olha o B aqui, ó, apontando onde ele vai tocar no eixo Y. E cresce como uma reta. Olha lá, uma reta. Já o plano B... O plano B eu gostei de fazer dessa forma, tá? O plano B eu dividi em até 200 horas é uma função constante. Aquela função que só tem o valor B fixo, né? Ou seja, para x menor ou igual a 200, ora, a função y vale 40. Então, até o valor 200... Opa, fiz uma curvinha aí, mas tudo bem. O valor em y é 40. Então, uma função constante. Lembra que eu já falei para vocês que a função constante ela segue paralela ao eixo x? E a partir de 200 horas, aí a função y passa a ser 40 mais 0,5 vezes x. Aí ela passa a ter uma inclinação lá. Só tem um detalhe, eu não sei a partir de 40 horas se o A é mais ou menos... Deixa eu calcular logo, a partir de 40 horas, quanto que está no valor de A. Só para eu saber se essa reta de 40 ia estar acima ou abaixo da azul, né? Substituindo o x por 40 aqui, 40 vezes 25 daria R$20. Essa função está acima mesmo. Olha lá. Então, a função B estaria acima mesmo. Olha lá. E a partir de 200 horas, ela segue uma
Outra inclinação. Quando eu substituir aqui por 40, deixa eu fazer com calma aqui. Quando substituir aqui por 40, vai dar em y no plano A, vai dar y igual a 2,5 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vão 2, 2, 4, 9, 10, isso mesmo, vai dar R$20. Então, quando for... Não, mas não era para substituir por 40 horas, não. Ou, era para substituir por 200 horas, era isso que eu queria saber, quando fosse 200 horas. Aí vai dar 50 mais 10, vai dar R$60. Então, peraí, galera. Quando for 200 horas, a reta em A vai estar no valor 60. Então, peraí, deixa eu apagar essa reta A. Vou até refazê-la aqui, ó. Ó, eixo Y, eixo X. A gente está fazendo além do que o problema pediu, tá? A gente está aproveitando para treinar o gráfico. Plano A é y igual a 0,25 vezes x mais 10. A gente tinha feito uma retinha saindo do 10. Só que a minha dúvida era o seguinte, quando chegar em 200 horas, que valor que ele já vai ter consumido no plano A? Então eu vou substituir esse x aqui por 200, ó, para saber quanto que ele consumiu. Que aí vai dar 50 mais 10 vai dar 60. Então, na verdade, quando der 200 horas, o plano A está mais caro do que o plano B, né? Porque o plano B até 200 horas é só 40. Então, seria algo assim no plano B, ó, até chegar em 200 horas é 40. Só que depois disso, olha lá, o plano B, olha lá, para x menor ou igual a 200 horas, a função y é constante igual a R$40. Para x acima de 200 horas, a função y é 40 mais 50 centavos vezes x horas. Aí ela passa a ter uma inclinação maior que a A. Olha lá. E aí vai chegar uma hora em que elas vão se encontrar ali, a partir das 200 horas, que a gente poderia, o problema poderia até explorar isso, perguntar para quantas horas o plano A é igual ao plano B, né? A partir de quantas horas o plano A é igual ao plano B, né? E aí você teria que substituir para saber em que momento um plano ia ficar igual ao outro, né? Por exemplo, você poderia igualar essas duas equações, né? Se eu quero que o plano A seja igual ao plano B, eu teria que igualar essas duas equações, né? Y é igual a 0,25x mais 10 e o plano B, y igual a 0,5x mais 40. E a gente teria que igualar essas duas equações aí e resolver. E aí encontraria que valor de x que iguala os valores. Tá bom, galera? Mas isso aí o problema nem pediu, só quis mesmo mostrar, né, essa relação, essa interpretação a vocês dentro de um gráfico e tal, pra gente sacar isso aí legalzinho. Número